O que acontece é, na prática, você não chega, a sua mentalidade não chega no bilhão da noite pro dia, né? Sim. Você primeiro vai ter que se acostumar ali com 1 milhão, depois dezena de milhão, centena de milhões, depois você chega no bilhão. Então, na prática, é uma escadinha. Empreender uma escadinha, né? A primeira vez que uma operação minha chegou na casa de bilhão, eu já empreendia há aproximadamente 15 anos, talvez. Então, não foi da noite pro dia, não. E é interessante, porque você tem que ir se acostumando. Porque lá pelas tantas, quando eu estava no gringo agora, a empresa foi vendida, né? Uhum. E a gente estava movimentando bilhão, não me assustava mais. Só que no começo, as primeiras operações, acho que eu me assustei mais com os primeiros 10 milhões, por Sim. exemplo, com o bilhão. Porque é interessante que a estrutura da empresa ela vai ficando sofisticada. Então é muito mais difícil você pilotar, pode não parecer isso, e é contraintuitivo. É muito mais fácil você pilotar uma empresa grande do que uma pequena. Porque na pequena, você tem que fazer tudo, Sim. não tem governança. Então, o risco de fraude, o risco de dar um erro crítico que quebra a empresa, é tudo mais arriscado. Quando você tem bastante gente, você tem um especialista para cada coisa. Então, é menos dolorido até tocar uma empresa de bilhão do que uma empresa jovem ali, onde você está com os primeiros 10 milhões, mas está tudo na sua mão. Né? Sim, e quando a gente fala de empresa pequena, o interessante também é que o empresário visa só vender, né? Não visa a parte financeira da empresa, não visa a parte do ambiente organizacional, fica só assim, né? Venda, 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 e não importa da forma que ele venda, não foca nas outras coisas. Aí eu falo muito, né? O cara quer ser especialista em tudo, mas só é especialista em venda e não faz tão bem a parte de venda também, não. Eu vou te falar que as que o fundador, o time ali é bom em venda, são as que começam com o pé direito. Sim, Porque tem umas que elas são boas em produto, por exemplo, são boas em engenharia, é bom em finanças, mas não é isso que sustenta a empresa. O que faz a empresa crescer é a venda. sim. Então, ainda que o fundador ali seja enviesado só para venda, isso é bom. Mas o ponto que você falou é uma coisa importante, que no começo o empreendedor tem que ser mais holístico, ele tem que ser mais generalista. Ele tem que saber vender, cobrar, atender cliente, fazer café, limpar o chão, tem fazer de tudo. Agora, com o tempo, o empreendedor tem que aprender a achar o espaço dele dentro da empresa. Sim. Porque ele fazia tudo. Tudo meia boca. Daí ele tem que ver onde é que ele não faz tão bem e ir trazendo gente. Ah, não sou tão bom em produto, traz alguém para ajudar. Não sou tão bom em finanças, traz alguém para ajudar. E ele vai se especializando mais em alguma área. Pode ser em planejamento estratégico, em gestão e vendas. Então o empreendedor tem que ter essa sabedoria de achar o espaço dele dentro da própria empresa com o tempo. E é muito sobre mentalidade também, né, Juliano? Sim. Porque quando a pessoa, por mais que ela tem que fazer basicamente tudo no início ali, quando ela tem uma mentalidade, uma visão de futuro, a tendência dela é crescer de fato e formar um corpo, né, de empresa, um corpo de time. Agora, aquela pessoa que não tem essa mentalidade vai ficar focado só no operacional grande parte da vida da empresa ali e lá no final não vai ter o resultado. Ele vai gastar muita energia, não vai converter e vai cansar, né, durante o processo. E te falar, no desafio de crescimento, esse é o ponto mais crítico de todos. Porque se você for ver o que faz a empresa dar certo, é o empreendedor mão na massa. Aquela história do olho do dono engorda o gado. Então o cara vai lá e trabalha, é o que mais trabalha, é o que faz tudo, faz bem feito, dá um jeito. Só que essa virtude, que é super importante no começo, em um dado momento vira o grande problema, vira o gargalo da empresa. O próprio Benchimol conta a história dele, que ele fala que o grande problema dele, a dificuldade foi sair do operacional. Sim, E o doido disso é que se você não sai do operacional, você também não abre espaço para as outras pessoas, você não recruta novas pessoas, você não treina novas pessoas, então vai ficando cada vez mais sobrecarregado o empreendedor. Ele vai se enforcando no processo. Então aquilo que funcionava vai funcionando cada vez menos. Até que um momento é a hora da verdade dele. Para mim, e todo empreendedor passa por essa jornada. aham, Para mim, foi num planejamento estratégico do iFood. O que aconteceu? Eu vim de uma linha de operação, todo mundo começa operacional. E aumentava o problema, o que eu fazia? Trabalhava mais. Aumentava o problema, eu trabalhava mais. Daí teve um planejamento estratégico que eu lembro, eu e meu sócio, voltando do planejamento do iFood, daí falando, cara, você tá ligado que não tem como resolver o problema fazendo mais do mesmo? Foi uma ruptura. Não tem, eu precisaria trabalhar mais do que 24 horas por dia para dar conta daquilo da forma como eu vinha fazendo. E daí isso virou uma chave na minha cabeça, porque eu sempre gostei da parte técnica. sim. Daí eu comprei um computador novo, eu não instalei ambiente de desenvolvimento, eu me proibia, como se fosse um vício. E daí eu forcei a barra para não. É como se você estivesse moldando o seu ambiente a seu favor ali. Exato, mas olha que doido. Daí sarou, mais ou menos. Eu nunca mais instalei ambiente na minha vida.
Só que eu ficava do lado do desenvolvedor olhando o código dele, falando assim, mas tá errado aqui, ó. Mas por que você fez isso? Mas esse loop vai dar pau, isso aqui vai ferrar lá na frente. Eu ficava enchendo o saco dos caras. Daí foi uma segunda etapa. Aham. Daí depois eu deixei a galera em paz e eu fui pra terceira e última etapa, que foi eu só validava o código. Então primeiro eu fazia, depois eu enchi o saco, e depois eu deixava eles fazer, mas na hora de subir o código, aí eu enchi o saco de todo mundo. Falava, mas isso aqui é perigoso, isso pode, Sim. não pode. Daí eu um dia me desapeguei disso também. Então foi um processo de afastamento da operação aos poucos. Mas